Allenby, chefe das forças britânicas, e seu exército cercaram Jerusalém, o povo, ao ouvir seu nome, rendeu-se, sem resistirem, porque Allenby, em árabe, significa profeta de Deus. Precisamente aqui, nesta porta da cidade de Davi, Allenby declarou a vitória em nome das forças britânicas e aliadas. Os britânicos governaram e influenciaram bastante a Palestina por 30 anos, de 1918 a 1948. Construíram muitas igrejas cristãs e restauraram locais de descobertas arqueológicas. Sem saberem, eles ajudaram a cumprir outra profecia. Esta é a cidade de Haifa, a joia do Mediterrâneo, e local de passagem para Israel. Aos fundos, eleva-se o Monte Carmelo, onde o profeta Elias massacrou os 450 profetas falsos de Baal. O patriarca judeu Jacó predisse no livro de Gênesis que esta terra de Zebulun se tornaria um abrigo para os navios. Por milhares de anos, os navios não podiam atracar ali por ter uma baía muito rasa. Mas depois que os britânicos aprofundaram o porto em 1930, Haifa tornou-se o maior porto de Israel. No dia 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser uma nação, o cumprimento de numerosas profecias do Antigo Testamento, uma das quais diz: levantará o estandarte para as nações, ajuntará os desenterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. A formação do Estado de Israel é muito significativa tanto para os judeus como para os cristãos. One major sign that I personally believe that is an indicator to the fact that we are whether the threshold or already at the beginning of the end time is the establishment of the modern state of Israel. Here is a phenomena that have been predicted in the Word hundreds of times. The Old Testament is full of prophetic word about the restoration of Israel. Ao mesmo tempo que os cristãos buscam sinais indicadores da volta de Jesus, os judeus buscam sinais da vinda do Messias. Há muitos judeus ortodoxos ensinam que o mundo duraria por 6.000 anos antes do Messias vir, e com ele a raça humana passaria por um período de 1.000 anos de paz, já que Deus criou o mundo em 6 dias, de acordo com Gênesis 1:31, e descansou no 7º dia, de acordo com Gênesis 2:2, eles interpretam que a história mundial atingiria o seu clímax dentro desse parâmetro também. The first 2,000 is until Abraham. When Abraham was 52 years old was the first 2,000. Then he had a covenant with God that will be his God and will give him the land. The second 2,000, the middle 2,000 was from between 2 to 4 is the 2,000 where the prophecies have been written. The Bible and all, the entire Bible. The last 2,000 is from the destruction of the second temple. It comes, by the way, by the date to the year. Another time we have to explain that. So the last 2,000 is the 2,000 of the era of Mashiach. Eles citam o Salmo 94, que diz: porque 1000 anos ao teu lado são como ontem quando passam. Da mesma maneira, o cristão considera a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Creation, 6th day of creation. The 7th day is the last 1,000, is the day of God, the kingdom is totally revealed in the world. A reconstrução do Templo de Salomão, no monte, é de tal importância para os judeus que há séculos eles oram por isso e encerram toda a cerimônia de casamento quebrando um copo para lembrar os convidados da destruição do templo. A construção do terceiro templo está muito além da fase de planejamento. Aqui, no meio de uma rotatória construída pela Prefeitura de Jerusalém, não muito longe do portão de Damasco, da velha cidade, é onde muitos consideram ser o local para a pedra angular do novo templo. The Bible tells us, and you shall make for me a sanctuary that I will dwell among you. So that's really the comprehensive commandments regarding the construction of the temple. And then there are many other commandments as well. The commandments really can be fulfilled today in a number of ways, kind of
in absentia, or maybe kind of in a piecemeal fashion, in view of the impediments towards actually building the temple until such time as is more fitting. So the main way that the Institute is going about the fulfillment of the commandment and occupying itself with the goal of trying to do really as much as possible in our time towards the temple is by creating the vessels. So the vessels that are being created today are not just models or replicas, but are actually made in accordance to the biblical requirements, and therefore are really ready to be used according to biblical law and can be used in the new temple. There is plans, sure there is plan. As a matter of fact, there is places in Jerusalem that they're already building the vessels, and they're learning, like in yeshivas, like here in Mount Zion we have a yeshiva, we have a university for Jewish studies. They learn all the different laws that has to do with the sacrifices and all the different laws that has to do with the temple. And they're preparing themselves, if they're priest, they come from the tribe of Levites, so then they prepare themselves to be ready, and all this come to unfold, they'll be ready to serve God in the temple. We believe that this is the destiny of the Jewish people, and that we are commanded to be occupied with the building of the temple, just as we are commanded to sanctify God's name in every other way. So no, we're not really waiting for the Messiah. We don't feel that his arrival is a prerequisite for the building of the temple. Contudo, a reconstrução é inviável, porque para isso a mesquita de Omar teria que ser demolida, e isso daria início a uma guerra santa entre judeus e árabes. Aí entra o anticristo, uma personalidade política brilhante e carismática predita na Bíblia, que resgata o mundo de um quase colapso devido a problemas sociais e econômicos que ainda estão por ocorrer. Este gênio diplomático realiza o inacreditável. Ele consegue a proeza de trazer paz ao mundo e, de acordo com as profecias bíblicas, passa a ser adorado pelo mundo todo. Agora, voltando à interpretação do sonho de Nabucodonosor, Daniel mencionou os principais reinos e impérios do mundo, começando com a Babilônia, o império de Nabucodonosor. Uma última parte dessa imagem, que representa a história do mundo, ainda permanece. Como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro. Assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Sem rei, não existe reino. Neste caso, a profecia refere-se ao anticristo. Daniel, mais tarde, explica que os 10 dedos simbolizam 10 reis que juram lealdade e apoio ao anticristo por um tempo. O ferro representa os governos duros e ditatoriais, e o barro, os mais democráticos e maleáveis. E assim como o ferro e o barro não se misturam, estas duas ideologias são governos opostos. O que mais nos diz a Bíblia sobre esta pessoa tão poderosa? Ele virá caladamente e tomará o reino com lisonjas. Ele soluciona o problema no Oriente Médio e assina um acordo de paz de 7 anos. Uma aliança que dá aos judeus, muçulmanos e cristãos direitos iguais à parte velha de Jerusalém e à área do templo. Parte deste acordo permite que os judeus reconstruam o seu templo. Como ele vai solucionar o problema do local para a reconstrução ainda é um mistério, embora a Bíblia indique que ele descobrirá uma maneira. As we know, the Antichrist will be a figure of man who proclaim peace that will attract the world with what we call today the New World Order. Very similar kind of concept, a New World Order of peace and harmony and tranquility, of living together. That person will be very attractive, probably very intelligent, and very well able to communicate, where he will attract people to believe in the peaceful solutions that he will bring to humanity. E ele confirmará uma aliança com muitos por 7 anos. O profeta Daniel diz que o anticristo trabalhará enganosamente e usa a palavra vil para descrevê-lo. Tendo conseguido a confiança e a adoração do povo, depois de 42 meses, ou seja, 3 anos e meio no poder, ele rompe repentinamente a aliança de paz com Israel e invade do norte.
fazendo cessar a adoração no templo e revelando a sua verdadeira personalidade e intenções. A profecia indica que nessa hora, o líder mundial fica possuído por Satanás e declara-se Deus. The devil all along is trying to imitate God. He's trying to be like God, trying to rebel against God by being as strong and as powerful in influencing mankind like God does. And so the Antichrist will have a lot of aspects that will appear as, portrayed for the Messiah, for Christ. He may be a very powerful man. He may even do some supernatural acts. We don't know. May have some power given to him by the devil that will create some supernatural manifestations. Yes, I do believe people will confuse him with Christ, and those that are not deeply engaged with the relationship with God and understand the Word of God good today may fall into that deception. A profecia nos diz: o homem do pecado será revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se aceitará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Foi ali, no Monte das Oliveiras, que Jesus acrescentou uma instrução muito clara em relação à profecia de Daniel, dizendo aos seus seguidores como agir quando o anticristo fizesse cessar o sacrifício no templo e estabelecesse a abominação da desolação, ou seja, a sua própria imagem como um Deus, em algum ponto do lugar santo, no templo neste monte. Quando, pois, virdes a abominação de desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo não volte atrás para pegar a sua capa. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Esta abominação da desolação, descrita pelo profeta Daniel e Jesus, é também chamada de imagem da besta, no livro do Apocalipse. Com base no que a profecia descreve, poderia ser uma máquina computadorizada, que pode falar e mandar matar qualquer pessoa, em qualquer lugar que se recuse a adorá-la. Este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Aí é que o anticristo insiste em que todos recebam a marca da besta. Talvez um chip implantado na testa, ou um número de identificação na mão, que lhe permitiria comprar ou vender, e sem o qual não se poderia fazer nenhuma transação comercial. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faça que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Ora, esse número é 666. Pela primeira vez na história, existe uma infraestrutura tecnológica para um ditador mundial se encaixar numa sociedade ao estilo Big Brother, sem dinheiro. O papel moeda está desaparecendo e sendo substituído por cartões de plástico com uma faixa magnética ou chips. Mas nem todos serão engodados pelo anticristo. Ele não conseguirá estabelecer o seu governo mundial completamente. Daniel prediz que algumas nações se rebelarão e se recusarão a adorá-lo ou receber a marca, principalmente nações cristãs, judias e muçulmanas, a maioria das quais rejeita a adoração a ídolos. O anticristo reage iniciando a pior perseguição em massa em toda a história. Sobre isso, Jesus diz: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. Esta caçada humana, semelhante à perseguição romana contra os primeiros cristãos, só que muito pior,
vai durar 3 anos e meio e é conhecida como a Grande Tribulação. Então aparecerá no céu